Bem-vindos a um projeto da Trocado Grupo, nomeadamente da Trocado Seguros, que é o Trocado Talks. Hoje temos como nosso primeiro convidado o ilustre Ricardo Santos, que não precisa de mais apresentações, porque é sebejamente conhecido aqui em Vila do Conde. E fazer-lhe uma pergunta já de abertura, Ricardo. Como te descreves numa só palavra? Olá, antes de mais, obrigado pela atenção e pelo cuidado de ter-me convidado para fazer parte deste projeto. E parabéns ao Trocado Grupo pela evolução e pelo percurso que tem tido e pela preocupação que tem cada vez mais em olhar para o cliente, não só olhar para o que faz, mas olhar para dentro das nossas empresas. Respondendo um pouco à pergunta, eu vejo como uma pessoa de paixões, que se envolve nos projetos e que gosta de evoluir, de criar negócios em escala, de aumentar, de diversificar e, acima de tudo, de fazer sinergias, conseguir juntar as pessoas, juntar ideias de negócio para que as pessoas possam crescer. E crescer, para mim, é crescer em rede, é crescer com aqueles que são mais próximos de nós e que têm mais capacidade para uma determinada área. Por isso, eu sou uma pessoa de emoção no negócio e, acima de tudo, de uma expectativa sempre de crescimento económico. Sim, e eu que já te conheço há alguns anos, és claramente uma pessoa de paixões. Quando agarras um projeto, seja ele pela associação comercial, quer mesmo pela tua rede de lojas, és uma pessoa que se dedica a 100% àquilo que faz. E como tal, tu és uma pessoa que consegue viver as 24 horas do teu dia de uma forma muito alegre, muito acesa. Como é que tu consegues fazer isso e dividir-te entre a família, e entre a associação e entre as tuas empresas? Como dizia Steve Jobs, faz o que gostas, deixarás de trabalhar. E eu tenho o prazer de fazer aquilo que gosto. Tenho muito prazer em todos os dias levar as minhas duas filhas à escola, pela manhã. É uma tarefa que eu gosto muito de fazer e que naturalmente tenho que abdicar da minha vida profissional e dos outros compromissos. A minha agenda não começa às 8 ou às 8h30, como é a maior parte das pessoas, começa às 9 ou 9h30, como hoje o viste, porque para mim a prioridade é levar as minhas filhas de manhã à escola e ter aquele primeiro contacto com elas. E depois, naturalmente, vamos fazendo aqui muitas das tarefas que hoje em dia temos, os empresários ou os gestores, que podem ser feitas de forma digital. Eu estava a caminho desta reunião e estava a fazer assinaturas de documentos digitais e estava a falar com 2 pessoas de responsabilidade na minha empresa e uma da associação. E nós acabamos por ir partilhando as ideias, naturalmente ter bons quadros, bons recursos humanos, pessoas que nós confiamos e que possamos delegar. Eu gosto muito de delegar, acho que o segredo das empresas são as pessoas. Nós não conseguimos crescer nem ter nada se não tivermos uma boa rede de colaboradores e, naturalmente, temos que ter uma boa rede de pessoas para auxiliarem os processos, para criarem projetos e para alavancarem as nossas ideias. E é essa a minha forma de estar. Gosto muito de decidir a estratégia, gosto muito de pensar sobre a estratégia, maturar para onde ir, qual o caminho a atingir, mas depois na parte operacional gosto que seja feito por outras pessoas, porque acredito que há outros elementos nas equipas que eu escolho, as equipas que eu tenho, são muito melhores que eu a fazer isso. Gosto muito da parte da conceptualização do negócio, da preparação da estratégia de ligação, da tomada de decisões, mas também gosto muito de delegar, para não estar todo o dia dentro da estrutura. E pode acreditar ou não, desde que eu tenho múltiplas tarefas, percebo que nós conseguimos estar muito mais focados, mas de forma diferente. Parece que estamos menos focados, parece que estamos menos presentes, mas a multiplicidade de experiências coloca-nos sempre com um conjunto de focos diferente e colocam-nos a fazer reflexões. Quando por vezes estou a resolver um problema da associação, estou a lembrar-me de um problema da minha empresa. Quando estou a resolver um problema da minha empresa, estou a lembrar-me de uma ideia para a associação. E assim, cumulativamente para outros negócios, não tenho somente a associação e a empresa, tenho muito mais outras áreas, como sabes, nos seguros que fazes, mas existem aqui uma multiplicidade de áreas de negócio e de investimentos e projetos que são cumulativos e que naturalmente nós não podemos dizer que não quando temos um desafio. Tu rodeias-te facilmente de boas pessoas. Eu conheço algumas delas e das quais me identifico também com a forma honesta e clara com que eles
vivem isso contigo. Mas o delegar também é muito importante e quem tem equipas facilmente consegue perceber isto que estamos aqui a falar, que é nós a delegar não nos estamos a afastar, estamos apenas se calhar a ganhar uma visão mais ampla da tarefa e do negócio e conseguimos até se calhar ter outro tipo de apoio e de proximidade à tarefa que nós queríamos realizar. Mas tu tens uma habilidade que para mim é inata, que é essa. Tu consegues te rodear das melhores pessoas e muitas vezes pelos melhores motivos. Fala-me dessa tua habilidade de conseguires juntar perto de ti este leque de amigos que, no fundo, acabam por ser também muito próximos de ti. Eu em todos os projetos que estou, gosto muito de olhar para as pessoas que estão connosco e colocá-las à vontade. Naturalmente, na minha pirâmide de prioridades, a minha família é o mais importante de tudo aquilo que eu tenho e de tudo aquilo que é o meu foco. E, naturalmente, depois da minha família, a maior das importâncias são os meus amigos. E, nesse sentido, para mim não faz sentido haver um projeto ou um trabalho sem criar uma relação ou sem criar alguma empatia e sem criar aqui algum processo de amizade ou algum processo de adaptação a criar-se uma verdadeira amizade. Porque se existir amizade, tudo é muito mais fácil em termos de resultado, em termos de operação, em termos de muitas vezes sentido de compromisso e naturalmente sentido de pertença ao projeto. Claro que existem, como em tudo na vida, existem momentos menos bons, existem momentos em que nós temos que saber dar um passo atrás e chamar a atenção, saber dar um passo ao lado e ter uma conversa em privado, mas na verdade em 99% dos casos, quando um amigo é verdadeiro, genuíno, basta olhar que a pessoa já sabe aquilo que estás a pensar. E quando existem as relações de proximidade, tanto na minha empresa como na associação, quando existe esta relação de proximidade é fácil trabalhar, porque a pessoa já sabe aquilo que tu pensas. Eu tenho algumas reuniões da minha empresa que eu e o meu irmão estamos a tomar uma decisão importante para a empresa, que nós basta olharmos um para o outro, que já sabemos aquilo que queremos decidir e já sabemos aquilo que queremos fazer. Não precisamos estar a combinar nada, porque é muito natural. Existe aqui uma relação de muita proximidade, de muita admiração. O meu irmão é naturalmente uma das pessoas mais importantes da minha vida e eu, quando estou com ele em qualquer momento do negócio, torna-se fácil, é simples essa tomada de decisão, porque com o olhar eu percebo se ele está a gostar do caminho para onde a reunião está a seguir ou não. Na associação é um pouco igual. Eu muitas vezes estou em reunião com os meus diretores e estamos a tentar tomar uma decisão com algum parceiro e pelo olhar, pela forma de reação, nós já sabemos entender. Isto chama-se compromisso, chama-se proximidade, chama-se respeito, chama-se cooperação e naturalmente estes são princípios muito importantes que eu tenho desde muito novo, porque são herdados da pedra do lar. A pedra do lar é fundamental, são herdados daquilo que são os princípios que os meus pais me ensinam e a minha felicidade avó me ensinava e naturalmente é esse princípio que eu quero continuar e perseguir. A questão do respeito para mim é muito importante e a questão da disciplina e do rigor nos nossos processos de trabalho são fundamentais. Se nós tivermos esse compromisso com os nossos parceiros, certamente vamos ter sucesso. Diz-me então 3 coisas que valorizas na tua vida. Família, naturalmente, saúde e a alegria de viver. Porque há uma coisa interessante, nós só percebemos o que é a alegria de viver quando por vezes estamos doentes. E enquanto temos a felicidade de estar bem, como parecemos estar, não sabemos, nós podemos aproveitar a vida e podemos ultrapassar as dificuldades. Dificuldades todas as empresas têm, não há empresa que não tenha dificuldades, não há vida nem família que não tenha dificuldades. E por isso nós temos que conseguir ultrapassar essas dificuldades com capacidade, com resiliência e com alguma astúcia. Eu gosto de problemas, gosto de resolver problemas. Para mim não há problema, há solução. Sempre que às vezes alguém chega ao pé de mim e diz Ricardo, tenho estes problemas para resolver. Eu pergunto-lhe logo quais são as 2 soluções que tens para tomar a decisão mais rápido. Ou então, por que caminho vamos? 99% das vezes existe um hábito que é dizer temos um problema, não sabemos o que fazer. E há um jeito muito português, que é o único de português, que é o desenrasca. Nós somos muito bons no desenrasca e eu sinto-me que sou muito bom também, não é falsa modéstia, sou mesmo à vontade. Eu gosto mesmo muito de desenrascar, quando há um problema eu gosto de tentar encontrar uma solução.
E eu gosto de lutar pela solução até ao último segundo do momento em que ninguém acredite. Para mim é muito importante que nós saibamos, perante um problema, não ficar a olhar para o problema, mas sim começarmos a focar na resolução do mesmo. Já temos questões, não sei se te lembras uma vez de um seguro que eu precisava para uma loja urgente, de uma obra, em que o shopping estava a pressionar que precisávamos do seguro, e na altura tu estavas ali um pouco com alguma dificuldade, e eu disse logo ao diretor, olha, o seguro não veio amanhã, e depois tu enviaste o comparativo de seguro, e a obra não parou. Nós temos que conseguir desenrascar e resolver. O grande problema, muitas das vezes, quando estamos em momentos de stress e tensão, é que não conseguimos ver o caminho da solução, porque ficamos tão imbuídos daquele momento de ansiedade, de preocupação, que não temos o foco na resolução. E eu sou muito assim. Por isso é que em 99% das lojas que já abri, e já fiz 22 aberturas de lojas, em 99% dos casos eu gosto de acompanhar a obra. Há quem diga que eu sou louco, que não precisava de gastar o meu tempo a acompanhar uma obra de uma nova loja, mas eu gosto de o fazer. E quem viu as obras da Associação Comercial na escola profissional, eu andei com a marreta na mão e fiquei com todo o gosto lá a partir pedras e a ajudar. E porquê? Porque para mim faz todo sentido esta ligação aos projetos de mudança. Uma obra numa empresa, uma obra numa instituição, é um momento de melhoria, é um momento de inovação. E um líder tem que estar ao lado dos momentos de inovação, os momentos de melhoria. Lembro-me perfeitamente, tínhamos acabado de vencer as eleições da associação. 15 dias depois estávamos a pintar o bar da escola profissional. Todos os diretores. E chegou um diretor ao pé de nós e disse, pá, mas vocês não precisam disso, eu dou-vos dinheiro para pintar. Não era dinheiro que estava ali em causa. Não era a necessidade de fazer contratação pública ou não. Era a questão de dar uma ideia, de transmitir, de dar a entender aos nossos colegas que estavam a trabalhar na escola profissional e na associação que os novos diretores queriam resolver aquilo do dia para o outro, queriam resolver aquilo com urgência e dar um novo ar à escola. E foi isso que fizemos. Como quando eu vou muitas vezes a uma das minhas empresas e é preciso limpar um vidro, arrumar um balcão, arrumar um armazém, levar uma caixa ao lixo, eu sou o primeiro a fazê-lo. Porque são esses exemplos que colocam também os nossos colaboradores a perceber que nós somos parte da solução do problema. Muito bem. Tu há pouco estavas a falar no teu irmão, mas agora vamos fazer aqui um exercício mental. Imagina que tinhas um irmão gêmeo. Qual era o principal conselho, o insight que lhe davas se ele estivesse agora a começar a carreira profissional? Primeiro, eu sou muito difícil de aturar, por isso, se eu tivesse um irmão gêmeo, isto ia ser muito complicado. Certamente, se tivéssemos o mesmo feitio e personalidade, ia dar aqui confusão. Íamos ser certamente candidatos à mesma instituição e não sei quem ganhava, porque eu adoro eleições e o meu irmão gêmeo, se adorasse também, ia ser bonito. Não, mas por acaso é irónico, porque eu e o meu irmão não somos gêmeos, mas somos muito parecidos em muitas coisas. Temos a mesma garra, a mesma determinação. Quem não nos conhece, há pessoas que confundem-nos, acham que somos a mesma pessoa, mesmo ele sendo mais velho 10 anos que eu. Claro que ou eu estou acabado ou ele está muito jovem, mas acham que somos a mesma pessoa porque temos algumas características muito similares. O meu irmão também é uma pessoa de vitórias, uma pessoa que, quando se envolve, ganha, quando se dedica, também conquista. O meu irmão tem uma capacidade humana diferente da minha, ele é ainda mais capaz, relaciona-se ainda melhor com as pessoas. Eu tenho aqui alguma distância em alguns momentos com algumas decisões e com alguns momentos. Ele é muito mais próximo, muito mais rápido. Somos muito parecidos, mas temos aqui algumas particularidades diferentes. Eu sou muito mais matemático nas coisas, ele é muito mais emocional, mas no fundo somos muito iguais. E por isso é que nos damos tão bem, por isso é que eu tenho uma admiração tão grande por ele e por isso é que caminhamos juntos em vários negócios há muito tempo. E é muito fácil caminharmos juntos, porque eu acredito 100% em tudo aquilo que faz e ele acredita 100% naquilo que eu faço e acabamos por dividir as nossas empresas por áreas de ação, em que ele está mais na produção, eu estou mais nas lojas, ele está mais na revenda, eu estou mais no cliente de B2C, ele mais do B2B, e acabamos por ter aqui uma facilidade de dividir, mas do ponto de vista estratégico estamos juntos. E por isso, se alguém hoje fosse iniciar algum projeto laboral, eu dizia aquilo que eu digo ao meu irmão e que o meu irmão me diz muitas vezes, que é, temos de ter muita calma e esperar alguns minutos a refletir sobre as tomadas de decisões. Só para te partilhar aqui um pouco do que é a minha forma de gerir os negócios, sempre que eu tenho uma decisão muito importante para tomar,
ou que eu tenho alguma dúvida, eu nunca quero tomá-la no mesmo dia. Gosto sempre de dormir sobre o assunto. Se eu tomo uma resposta muito rápida, é porque o meu subconsciente e todas aquelas experiências que eu tenho adquiridas comigo mesmo levam-me a crer que eu estou 100% seguro sobre o mesmo. Quando eu não estou seguro sobre o mesmo, eu gosto muito de refletir e ficar aqui um dia a dormir sobre o assunto, ou a tomar um duche a pensar sobre o assunto. Porque é importante refletirmos, e os empresários hoje em dia têm que refletir muito bem sobre as decisões de modelos de negócio e de negócio. Os investimentos são muito caros. Com a questão da inflação e com as instabilidades que o mercado tem hoje em dia, com as incertezas, não é fácil acertarmos no modelo de negócio, e temos a felicidade de ter clientes e de podermos rapidamente ter uma empresa sustentável financeiramente, e as empresas vivem naturalmente de resultados. As empresas vivem do cliente, vivem das receitas, vivem do lucro, e o lucro não é simplesmente colocar um empresário multimilionário na costa da Suíça, na costa de Itália, na Suíça, a desfrutar. O lucro significa pagar salários, despesas, energia elétrica, internet, seguros, pagar aos colaboradores, investir em espaços nobres como o teu. Ou seja, o lucro é todo um resultado que tem que existir para que a empresa sobreviva. E por isso, hoje em dia, conseguir montar um modelo de negócio, criar um modelo de negócio com capacidade de gerar lucro, não é fácil. E daí a minha sugestão é, devem seguir naturalmente o seu sonho, devem seguir aquilo que acreditam, mas fazer aqui um bom plano de negócios, aconselharem-se com um bom economista, com um bom contabilista, para que ele faça também uma avaliação daquilo que são os custos, daquilo que são os proveitos e daquilo que é a expectativa que vai gerar de mais-valias, para que se possa ter aqui um plano A, um plano B, sempre com várias análises do momento, para que o empresário tenha a certeza. Porque não há pior do que criar um modelo de negócio, uma ideia de negócio que seja um sonho e fracassar por debilidade de estrutura financeira. Ricardo, agora estavas a falar e estavas-me aqui a pôr a minha mente já a apanhar a A28 e a ir por aí afora. Nós somos uma geração que fomos extremamente desafiada. Temos atualmente a guerra na Ucrânia, que agora se calhar vamos passar para a guerra na Rússia. Tivemos o Covid, tivemos todas estas irregularidades com instituições bancárias, nomeadamente o BES, com o BES, Novo Banco, mas tudo isso leva-nos também a sermos extremamente desafiados também pelos nossos próprios clientes. Para ti, nestes últimos 5, 10 anos, o que é que foi para ti mais desafiante? Covid, a guerra na Ucrânia, as recessões que temos tido nos últimos anos. O que é para ti mais desafiante nesta altura? O que é que te desafiou mais? Eu vivi momentos da pandemia que não deseja nenhum empresário. Nós temos um negócio muito exposto ao risco. Temos lojas em centros comerciais com rendas muito elevadas, com um custo de estrutura muito elevado, e tivemos praticamente 2 meses fechados num período, e em outro período novamente mais 2 meses. Ou seja, foi difícil digerir todo esse momento de encerramento, lockdown, mas principalmente o momento de restrição. Se recorda, nos momentos de Covid, as pessoas tinham algum receio, alguma dificuldade de irem a grandes superfícies. Sendo o mesmo modelo de negócio alicerçado em grandes superfícies, naturalmente temos aqui alguma restrição, dificuldade no número de pessoas por loja, dificuldade no número de pessoas em centro comercial, e isso naturalmente criou-nos aqui um bloqueio de tesouraria, e um bloqueio de receitas e uma redução de procura brutal. Lembro-me perfeitamente de 15 dias antes do primeiro lockdown, eu estar a falar ao telefone com as minhas 2 supervisoras, a do Norte e a do Sul, em conferência, e estava-lhes a dizer uma coisa muito simples. Estávamos a analisar as lojas, dizer assim, loja de Vila do Conde, temos 4 funcionários, olha, alguma que está a cancelar contrato, então vamos retirar. E eu, em quase todas as lojas, acabei por definir 1 ou 2 funcionários que estavam com o contrato a terminar, que não iríamos renovar contrato. E a meio da conversa, uma das supervisoras pergunta, mas Ricardo, vamos fechar a empresa? Eu disse, não, nós não vamos fechar a empresa, mas nós vamos ter que nos segurar
e vamos tentar fazer o que pudermos nesta fase inicial para reduzir os custos, porque eu tenho muito receio e tenho a certeza que alguma coisa muito estranha vai acontecer. E na altura nem sequer se falava de Covid, não se sabia do Covid, falava-se daqui de algumas questões da China, mas não havia grande informação ainda. Mas eu tinha estado em contacto com alguns parceiros que temos na China, e na China já havia ali restrições. E eu antecipei um pouco essas restrições e tive a felicidade, ou tivemos a felicidade de antecipar um pouco a questão do risco financeiro que a empresa poderia ter e minimizamos um pouco aquilo que foi o grande impacto. Nós temos um grande impacto com o Covid, um impacto que só vamos conseguir ultrapassar durante os próximos 3, 4 anos. Eu disse, quando falamos em família, com o meu irmão e os meus pais, quando foi a questão do Covid, disse, nós vamos estar aqui 7, 8 anos a pagar este problema de tesouraria que tivemos. E estamos a pagá-lo ainda e sentimos que ainda faltam mais 2 ou 3 anos. Eu nunca imaginava que no meio deste problema da tesouraria do Covid aparecesse também a questão da guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia por si só não, mas por tudo aquilo que tem gerado com o aumento de preços por petróleo, pelos bloqueios marítimos, etc., fez com que o preço das matérias-primas disparasse para um nível que é altamente insustentável para a indústria portuguesa. E eu digo-te com alguma pena, mas prevendo também o futuro, nós vamos passar por uma nova revolução industrial. E revolução industrial é essa que, se não for feito nada do ponto de vista governamental, se não for feita uma redução de impostos, um choque fiscal para as indústrias, nós dificilmente iremos ter o mesmo número de indústrias daqui a 2 anos que acho que temos agora. Sim. Deus queira que o futuro não me dê razão, mas eu acho que a indústria está claramente em maus lençóis nos próximos tempos, porque este aumento de salários mínimos nacional por decreto é algo que coloca em dificuldade a empresa. Porquê? Nós, se aumentarmos o salário mínimo alicerçado da produtividade, é perfeitamente aceitável. Ou seja, se nós temos um aumento de produtividade e, naturalmente, temos que compensar os nossos colaboradores e um aumento do salário mínimo nacional. Isso é aceitável. O difícil foi, depois de um lockdown, de termos tido o Covid, veio uma inflação galopante, a mais alta dos últimos 30 anos, e temos um aumento de salários o maior dos últimos 30 anos também. Estamos a falar de um aumento de custos brutal para as indústrias que não foram acompanhadas com aumento de produtividade, porque, se bem te recordas, nós viemos de anos da pandemia em que a maior parte das pessoas estiveram em casa 60 dias fechadas. Queiramos ou não, as pessoas vinham com hábitos laborais diferentes, vinham com alguns medos, vinham ainda com um teletrabalho, vinham com algumas dificuldades de adaptação. Nós queremos marcar uma reunião com esta instituição ou com aquela, ainda estão em teletrabalho e há ainda aqui alguma dificuldade em que o modelo de negócio esteja na velocidade que estava pré-pandemia. E por isso, todas estas perdas de eficiência fazem com que haja aqui uma diminuição de produtividade. E as indústrias vivem de produtividade. Sem produtividade não há resultado. E nesse sentido, eu vi estes últimos anos com muitas incertezas, com muitas dificuldades, mas também queria dar aqui uma esperança, que é, dado a evolução que nós temos do ponto de vista digital e dada a evolução que nós temos do ponto de vista de informática, hoje em dia os ciclos económicos são muito mais rápidos. Antigamente, uma crise, como a crise do Covid, poderia dar 10 anos. Poderia demorar 10 anos a economia regenerar-se, até que as pessoas voltassem a querer voar, até que as pessoas voltassem a querer sair. Nós estamos a bater recordes em número de voos, estamos a bater recordes em número de reservas de turismo, estamos a bater recordes a nível de utilização dos hotéis e dos alojamentos locais. O que é que significa? As pessoas alteraram os seus hábitos, alteraram os seus focos e as suas prioridades. Hoje, viajar, hoje o turismo é cada vez mais importante. E nesse sentido, a economia como um todo, se não estiver forte na indústria, naturalmente pode crescer no turismo. Há uma recuperação económica muito grande, o turismo já representa muito na economia portuguesa e por isso eu acredito que há sempre oportunidades. Eu digo esta parábola em jeito de brincadeira, mas aplica-se muitas das vezes, quando uns choram, outros vendem lenços. E naturalmente no Covid eu também tive essa capacidade. Nós vendemos máscaras descartáveis, vendemos máscaras reutilizáveis. Nós fomos as primeiras empresas em Portugal a certificar as máscaras na CITEV e vendemos máscaras para a maior parte das institucionais, para a maior parte das multinacionais
que numa primeira fase queriam máscaras, não havia, e eu estive no período de Covid a produzir máscaras. Tinha que tentar encontrar uma solução, não podia ficar parado. E isto é um pouco o jeito do espírito português, da iniciação dessa conversa, desenrasca a resolver. Por isso, nesse sentido, diria que os desafios que nós temos são muito, muito grandes. Os empresários têm que ter a capacidade de se adaptarem a estas novas circunstâncias e olharem para as oportunidades. Neste momento, o setor do turismo veio para ficar e Portugal tem umas condições únicas para apostar no turismo, mas sinto que o setor da indústria pode estar a passar um mau bocado e é importante que tenhamos essa percepção e que possamos fazer algo por ele. Na situação de toda a situação relativamente ao Covid. Eu estava aqui a pensar numa situação que provavelmente terá passado ao lado de muitos empresários porque acharam se cá que seria uma atitude normal da fidelidade. Mas a fidelidade, em pleno Covid, tomou uma medida de apoio às empresas que para mim foi muito importante e que permitiu a muitas das empresas que os seus contratos não anulassem, nomeadamente com os prazos de pagamento completamente alargados. Chegámos a ter cerca de 90 dias de prazo para o cliente nos fazer os pagamentos. Fizemos também outra medida que foi de estornar aos clientes prémios que não, por risco não decorrido, porque durante o período de Covid as empresas tiveram praticamente todas, se não tiveram a 100% fechadas, tiveram a 90% ou 80% fechadas. Portanto, nós tivemos essa medida e eu acho que passou ao lado de muitas empresas. Porque muitas das empresas a quem nós aplicámos isso, sentiram que era mais uma medida só para segurar o cliente. E não foi isso. Nós quisemos mesmo que os nossos clientes se mantivessem no ativo e que não perdessem o fulgor de ter a sua atividade ativa. E eu acho que aqui, só para terminar a tua intervenção nesta parte, queria mesmo evidenciar, e não sei se tiveste ou não, se sentiste esse apoio da fidelidade nesse momento ou não. Sim, na verdade, nos momentos que vivemos de pandemia, foram muito difíceis e tivemos essa felicidade de ter várias empresas institucionais e até o próprio Estado a ajudar na criação aqui de alguma dilatação de prazos de pagamento, alguma possibilidade de pagamento de prestações, e isso foi realmente muito importante, porque estávamos num momento de enorme incerteza, em que a questão sanitária era a prioridade, já a vida era a prioridade, então as questões económicas foram colocadas como uma segunda prioridade e tinham que ser apoiadas e tinham que ser ajudadas, porque o nosso foco era continuarmos vivos. Infelizmente, sabemos que muitas pessoas faleceram com o Covid e, naturalmente, foi muito difícil, muito dramático para essas famílias e para todas as pessoas que tiveram pessoas na família com essas consequências, e por isso aí tenho que dar os parabéns à fidelidade, porque realmente teve essa sensibilidade de apoiar. Ricardo, nós na Trocado de Seguros trabalhamos muito com base na referência. Nós criamos a relação com o empresário e com as empresas, mas também queremos prestar um bom serviço. Queremos estar ao nível daquilo que o cliente deseja que nós façamos. E agora vou-te fazer uma pergunta um pouco matreira. Lembras-te como é que nos conhecemos? Eu creio que nos conhecemos pelo César Costa. O meu amigo César Costa, creio que um dia me apresentou e te trouxe a almoçar connosco. E criamos naturalmente aqui alguma facilidade de empatia. Não é por estares aqui, mas és uma pessoa simpática, de fácil trato, disponível, rápido a resolver os problemas. Sempre que te solicitei alguma coisa foi muito simples. Tu fazes ou realizas um seguro como se fosse uma conversa, uma coisa muito informal, profissional, mas informal, muito simples. E por isso foi muito tranquilo. Eu pedi-te já seguros por telefone, faz-me um seguro disto. E tu preocupas-te em ter preço. Se comparar, sei que tens bom preço e não preciso te pedir um bom preço, sei que te preocupas em cumprir essa exigência que hoje em dia as empresas têm. Não é? Nós temos que ser racionais nos custos e temos que conseguir cobrir os danos que pretendemos, mas também com um preço de mercado aceitável. E tiveste sempre essa preocupação, foste rápido na resolução
e nos poucos problemas que tive, que me ajudaste a resolver, foi muito essa a forma de estar também que apresentaste. E por isso foi uma agradável almoço que começou, e hoje que somos amigos, agradeço ao César por ter-me apresentado, porque tem sido bom e espero que seja por muitos anos. Obrigado, Ricardo. Relativamente agora um pouco à minha empresa, tu falaste, estavas a fazer uma relação apenas a mim, mas relativamente à minha empresa, qual é a mais-valia que tens em te sentir, porque para mim, o Ricardo é isso, tu és um parceiro da Trocado de Seguros, e nós queríamos saber o que é que para ti é seres parceiro da nossa empresa. A experiência que tive em participar algum sinistro ou em renovar algum seguro nos teus escritórios com os teus colaboradores foi simples, foi um processo até muito simples. Para mim, empresário, que temos pouco tempo e que muitas das vezes estamos a pensar em 300 mil coisas ao mesmo tempo, quando vamos a um determinado local, queremos ter o processo resolvido e, se possível, ter ali do outro lado alguém que se preocupe connosco e que esteja a pensar como nós sobre o nosso negócio. E eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Soubeste que eu tive aquele assalto no meu carro, partiram o vidro, liguei, disseste, vai ao escritório participar, e fui ter com um jovem que não conhecia lado nenhum, que também não conhecia lado nenhum. Cheguei, disse, olha, vinha participar, falei que se trocado para fazer esta participação, e entretanto acabei por fazer a participação e ele disse, olha, não quer ver se tem algum seguro a vencer ou não, se precisa que seja reavaliado, e disse, olha, por acaso tenho uma loja que vou fechá-la agora em agosto, a loja da Castelo Branco, vou sair dessa, vou para outra, ainda não tenho dados de outra, por isso quero cancelar o seguro dessa, e ele preparou logo o cancelamento com muita tranquilidade, ou seja, ele percebeu que eu não estava a perder um cliente, mas estava a resolver um problema de uma coisa que eu iria ter, e ele antecipou algo que eu me iria esquecer ou que não me iria lembrar naquele momento e que iria voltar a ter que vir a trocar de seguros, ou ia voltar a ter que ligar, e por isso senti que houve ali uma preocupação do lado dele de tentar ultimar alguma necessidade imediata e resolver aquele problema no imediato. Ou seja, é uma preocupação simples, mas que demonstra que realmente tens uma equipa bem formada e que as pessoas que estão incorporam as necessidades do cliente e que dão resposta àquilo que eu realmente ia necessitar depois, não era no momento. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de trocadilhos e vou-te fazer uma pergunta muito trocada. Sentes-te seguro? Sim, eu estou tranquilo, as cadeiras são confortáveis, o espaço é bem agradável, estou bem acompanhado. Não, e volto a dizer aquilo que foi o início dessa conversa. Para mim a relação, confiança, proximidade é fundamental. Claro que isto depois vai entroncar numa coisa que é amizade, que já temos e por isso é simples trabalhar, mas quando existe lealdade, quando existe disponibilidade, quando existe respeito, quando existe proximidade, todo o resto é fácil, não é difícil. Eu não me preocupo se precisar fazer uma determinada situação na tua área e se te ligar, não me preocupo com aquilo que tu irás fazer, porque acredito que estás a fazer como se fizesses para ti mesmo. Isso naturalmente é agradável, não é? E por isso acho que estás no bom caminho. Tens-te preocupado em crescer, acho que a Trocado de Seguros e a Trocado de Grupo tem-se preocupado em inovar, é algo que a mim, agora no papel de presidente da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, que me satisfaz. Aquilo que eu mais gostava de ver é todas as empresas esforçarem-se por inovar constantemente, porque não há crescimento sem inovação, não há melhoria de uma empresa sem investimento e inovação, e por isso tens preocupado com isso. Mesmo tendo sucesso na outra loja, quiseste fazer este espaço, porque preocupaste-te em inovar, preocupaste-te em crescer, preocupaste-te consecutivamente com as parcerias que tens, ou seja, estás claramente com o foco do crescimento e por isso não tenho nenhuma receita para te dar, porque acho que estás muito bem prescrito, estás muito bem com a tua saúde de gestão global e certamente financeira, não sei, mas certamente. Por isso estás no bom caminho e o que eu desejo é muito sucesso, consigas continuar a crescer, que tragas para a Vila do Conde sempre esta inovação, tal como este trocado talking, que é realmente diferenciador. E agradeço pela oportunidade de teres-me colocado, porque creio que não posso acrescentar muito, mas espero que a partilha do que estou a ter possa ser proveitosa para outros empresários, para outros colegas, e naturalmente estou sempre disponível para quando precisares.
E para terminar, quero-te agradecer o esforço de ter estado aqui comigo a partilhar, porque no fundo é isso que nós estivemos aqui a fazer, foi partilhar conhecimento, partilhar competências, e tu és uma pessoa com muita competência, quer pelo cargo que ocupas na Associação Comercial, porque foi um feito inédito, como toda a gente sabe, não foi fácil ganhar aquelas eleições, foi muito esforço da tua parte e do teu leque de amigos mais próximos, e isso é um valor que ninguém pode retirar, tal como nas tuas empresas. Ultrapassar todos os desafios que tivemos nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, é um desafio de medalha. Só que ninguém nos dá essa medalha. Nós devíamos ser um governo que nos desse essa medalha, com a baixa de impostos, com alteração de legislação até laboral, mas isso não está a ser feito. Quem está a fazer isso e quem está a pôr as mãos na massa, como tu disseste na associação, somos nós, são as empresas, somos nós que estamos lá. Portanto, quero-te agradecer o tempo que tiveste aqui, é um tempo investido em ambos e acredito que vais gostar do feedback que vais receber. Para terminar, porque para nós o mais importante para nós são as pessoas, são os clientes, e aquilo que nós queremos passar para a nossa comunidade é mesmo isso, é que nós não mudamos, evoluímos. Obrigado.